Olá, queridos alunos e alunas. Aqui quem fala é a professora Cíntia, de Biologia. Espero que todos estejam bem. Saudades de vocês, apesar do curto período que nós estivemos juntos presencialmente, mas agora nós vamos retomar, então, o calendário letivo por meio dessas atividades remotas, tá? Que eu, pelo menos, da disciplina de Biologia, vou disponibilizar através da plataforma Moodle, tá? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do conteúdo ou dos critérios de avaliação, vocês podem mandar um e-mail para mim, tá? cintia.kawai@ifsp.edu.br, tá? Ou também entrando no chat, que eu irei disponibilizar mais informações para plantão de dúvidas, mas vai estar tudo na plataforma da disciplina de Biologia para vocês, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre os ácidos nucleicos. Mas antes, vamos retomar um pouquinho o que vocês já tiveram durante as aulas presenciais em Biologia, né? Vocês devem se lembrar desse slide, né, que a gente estudou, que a gente viu, discutiu, né, durante as aulas presenciais, que eram os componentes da matéria viva. Quais são os principais componentes? A água, sais minerais, sendo que esses dois são considerados compostos inorgânicos. Vimos também proteínas, que são conjuntos de aminoácidos ligados, um polímero de aminoácidos, né? A gente viu a estrutura química dos aminoácidos. Vimos a importância das vitaminas, né? E que a deficiência das vitaminas, a falta das vitaminas pode causar problemas na nossa saúde, né? A última aula que a gente teve, então, foi sobre carboidratos, né? A função dos carboidratos. E lembra que a gente até fez um experimento rápido na sala de aula, identificando alguns alimentos que continham carboidratos. Vimos também as propriedades dos lipídios e ficou faltando apenas os ácidos nucleicos, para a gente fechar, então, todos os compostos orgânicos, né? Produzidos pelos seres vivos. Tá? Lembrando que eu vou estar disponibilizando materiais, no caso, esse dos ácidos nucleicos e nucleotídeos, a aula de hoje está lá no Moodle, tá? Formato PDF, que eu vou, então, abrir aqui para vocês. Então, lá no roteiro está assim, né? Roteiro da primeira série, ácidos nucleicos e nucleotídeos, tá? O que vem a ser, então, os ácidos nucleicos? São compostos orgânicos, que é o que a gente já viu, produzidos por todos os seres vivos. Todos os seres vivos têm ácidos nucleicos? Sim. Nós temos? Sim. Bactérias têm? Sim. Vírus tem? Sim. Coronavírus tem? Sim. Tá? E qual que é a principal função dos ácidos nucleicos? Armazenar e transmitir informações genéticas, tá? Eles também podem constituir importantes moléculas, como o ATP, que é uma sigla para adenosina trifosfato, que a gente vai ver também um pouco mais à frente, nessa aula à frente, que é nada mais uma molécula que acumula energia química necessária para a célula funcionar, tá? Existem dois tipos de ácidos nucleicos que são produzidos por todos os seres vivos. O DNA, tá? Que é uma sigla que vem do inglês, tá? Que em português significa ácido desoxirribonucleico, e RNA, que também é uma sigla de um termo em inglês, mas que em português significa ácido ribonucleico. Tá? É importante a gente estudar as diferenças entre DNA e RNA. Tá? E qual que é a principal diferença funcional, ou seja, da função delas? Tá? O RNA, ela transmite a informação para a produção da proteína, ou seja, é uma informação mais curta, de curto tempo e menor. Tá? Enquanto que o DNA armazena todas as informações necessárias. Então, é uma molécula bem maior, tá? E bem mais duradoura, mais estável. E ainda o RNA, né, os componentes do RNA não constituem a molécula de ATP. Tá? Se a gente fizer uma analogia entre a diferença do DNA e o RNA, imagine,
que um livro inteiro seria a molécula de DNA, tá? O livro inteiro. Mas a anotação que você faz a respeito, por exemplo, de um capítulo, você faz um resumo de um capítulo, aquele resumo é como se fosse um RNA. Ele só tem a informação necessária naquele momento que você precisa, tá? Então, é uma analogia que vocês podem fazer. Ou como um livro, né? Um livro de receita, que tem todas as receitas, saladas, pratos quentes, pratos frios, bolos, mas você só quer fazer a receita, só quer usar a receita do bolo de chocolate. Aí você vai lá no livro de receitas e anota apenas a receita do bolo de chocolate. Então, a receita do bolo de chocolate é como se fosse o RNA. Só precisa daquela informação naquela hora. E o DNA seria o livro, né, de receitas que tem todas as receitas do mundo, né? Vamos continuar então. Todos os ácidos nucleicos, tanto o DNA quanto o RNA, são formados por polímeros. Polímeros, como eu já falei, nada mais é do que um conjunto repetido de algumas pecinhas. No caso, o nome das pecinhas aqui é nucleotídeos. Então, ácidos nucleicos é um polímero de nucleotídeos, tá? Por sua vez, os nucleotídeos são formados por 3 componentes, como mostra a figura abaixo. Ou seja, quem são esses 3 componentes? Grupo fosfato, açúcar pentose, uma base nitrogenada. E podem ver que eles estão ligados covalentemente entre si, tá? Eu fiz aqui uma representação em EVA de um nucleotídeo. Se a gente fizesse uma analogia, isso daqui, todo esse conjunto aqui, seria um nucleotídeo. A bolinha laranja está representando o fosfato, a florzinha, aqui amarela, representando a pentose, lembrando que esse prefixo pente quer dizer 5, ou seja, 5 carbonos, pentose, por isso que tem uma florzinha com 5 pétalos. E essa parte aqui azulzinha, que eu coloquei a letra A, está representando aqui a base nitrogenada, tá? É uma analogia. Então, como observar na figura, todos os nucleotídeos são compostos por fosfato, açúcar do tipo pentose, pentose quer dizer 5 carbonos, e uma base nitrogenada. Por isso é importante na alimentação, né, ter uma quantidade boa de fosfato ou fósforo, que é encontrado principalmente em leites e seus derivados, carnes e nozes, tá? Por quê? Para a gente fazer o ácido nucleico, seja DNA ou RNA, a gente precisa desse grupo fosfato aqui, tá? O açúcar também vem da alimentação, tá? Dos carboidratos, pães, frutas, por exemplo, e o nitrogênio, que geralmente vem das proteínas, que pode ser animal ou vegetal, tá? Já essa partezinha aqui, a base nitrogenada, no desenho está representada aqui, ó, a base nitrogenada, e no meu esquema, essa parte azul aqui, ela pode ser de 4 tipos, existem 4 tipos, tá? A adenina, representada por A, aqui o azulzinho, no caso da minha pecinha, né? É uma adenina. Existe também a citosina, timina e a guanina. Tá? Desculpa aqui, tem um erro, é guanina, faltou um N. Tá? Veja que então aqui eu tenho outro nucleotídeo, que também tem um fosfato, a pentose, só que agora a base nitrogenada eu substituí, tá? Por uma timina, T de timina, tá? Então, veja que o nucleotídeo sempre vai ser constituído por uma base nitrogenada, uma pentose e um fosfato. Aqui, observe o seguinte pedaço de DNA. Aqui, ó, veja que tem um nucleotídeo, aqui um outro nucleotídeo, e existe uma ligação entre esse nucleotídeo e esse. Essa ligação se chama ligação de hidrogênio. Então, é como se eu tivesse esse meu nucleotídeo e esse nucleotídeo, eles se ligam
entre si. Opa. O que mantém essas duas bases ligadas se chama, então, a ligação de hidrogênio, tá? E eu posso ter também outros nucleotídeos em cima e embaixo, tá? Como mostra aqui o desenho. Tem outro nucleotídeo, um par de nucleotídeo aqui embaixo, e o que une esse nucleotídeo de cima com o de baixo é uma ligação que a gente chama fosfodiéster. Vocês vão ver isso em química, tá? Provavelmente vão ver isso em química, que é uma ligação do tipo covalente, ela é extremamente forte, tá? Então, é importante vocês saberem que o que une o nucleotídeo de cima com o de baixo, né, é uma ligação fosfodiéster. O que liga as bases nitrogenadas entre si é uma ligação do tipo hidrogênio, tá? Observe que o encaixe entre uma adenina com uma timina, ela é perfeita. Então, o que a gente fala que a adenina pareia com a timina, enquanto que a citosina, ela tem um encaixe perfeito para se encaixar na guanina, tá? Se eu tentar pegar a guanina e tentar encaixar na timina, não encaixa, ó, fica ruim, não encaixa certo, tá? Então, a guanina, para se encaixar perfeitamente, precisa ser com uma citosina, tá? E vice-versa. Assim, eu escrevi lá no roteiro de estudo, se um trecho de DNA possui 1000 nucleotídeos, ao total, e desses 350 são timina, e timina só pode se ligar com adenina, logo, portanto, assim, esse DNA terá obrigatoriamente, tá, 350 moléculas de adenina. Se somarmos a timina mais adenina, vai dar, então, 700 nucleotídeos. Aqui, ó, 350 mais 350 dá 700. Como o total é 1000, então a gente tem aqui 1000 menos 700. Logo, sobra 300, que tem que ser de citosina, somando com a guanina. Como a quantidade de citosina deve ser igual à de guanina, logo é só você pegar esse número 300 e dividir por 2. Tá? Ou seja, 150 para cada. 150 de guanina, 150 de citosina. Se está complicado, então vamos fazer aqui o seguinte esqueminha. Tá? Aqui eu tenho uma maquete de uma molécula de DNA. Então, veja que a gente tem um nucleotídeo aqui e outro nucleotídeo aqui. E eles formam uma cadeia aqui. Eu disse que o azulzinho, ele representa, então, a adenina. Vamos contar quantas adeninas a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4 adeninas. Tá? E a timina, eu falei que a timina é a rosinha aqui. Vamos contar. 1, 2, 3, 4 timinas. Veja, então, que o número de adeninas é igual ao de timinas. Eu tinha 4 adeninas, tenho 4 timinas, certo? Vamos ver agora guaninas. Guaninas eram os roxinhos. Guanina. 1, 2, 3 guaninas. Vamos ver quantas citosinas tem nessa molécula de DNA. 1, 2, 3. Veja que a quantidade de citosinas é igual à de guaninas, tá? Espero que com esse exemplo tenha ficado mais claro. Vamos voltar para a nossa apresentação. E um ponto crucial que geralmente é cobrado nos vestibulares também
é as diferenças entre a molécula de DNA e de RNA na a sua estrutura, tá? Qual que é a diferença estrutural entre essas duas moléculas? Bom, o DNA é do tipo fita dupla, ou seja, tem duas fitas de nucleotídeos ligadas entre si. A gente repara aqui nesse modelo aqui, ó, que eu tenho aqui a maquete. Veja que eu tenho aqui uma fileira de nucleotídeos desse lado e uma outra fileira de nucleotídeos desse lado. E elas estão ligadas. Então, isso daqui é uma fita e esse daqui é outra fita. E veja a estrutura 3D dela. Ela funciona como uma hélice. Ela vai subindo, ó. Vai subindo e enrolando, vai subindo e enrolando. Tá? A gente fala que isso daqui é uma estrutura do tipo hélice, helicoidal, tá? Quando ele vai subindo, feito um caracol, tá? O RNA, tem também aqui uma maquete de RNA. Veja que a RNA, ela só tem uma fileira, só tem esse lado aqui de nucleotídeos. Não tenho esse lado, a outra fita de nucleotídeos aqui complementando, tá? Por isso que a gente fala que é fita simples. Tá? Vamos lá voltar para os slides. Tá? Então, o DNA é fita dupla. Tem duas fitas, né, subindo, dois conjuntos, né, dois conjuntos de nucleotídeos que estão ligados entre si. E o RNA não, só tem uma cadeia só de nucleotídeos, tá? A pentose, existe uma diferença entre a pentose do DNA com do RNA. A pentose do DNA, veja aqui, se chama desoxirribose. Desoxirribose, por quê? Ele tem apenas 4 átomos de oxigênio. Ó, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 átomos de oxigênio. Enquanto que a ribose, que é encontrada no RNA, por isso é RNA, porque é de ribose, tá? Ele tem 5 átomos de oxigênio. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que o nome é diferente, tá? Aqui tem 5 átomos de oxigênio e aqui eu tenho apenas 4, tá? Outra grande diferença entre DNA e RNA são as bases nitrogenadas encontradas. No DNA, a gente encontra apenas a adenina, a timina, a citosina, a guanina. Já no RNA, você encontra a adenina, não tem a timina, tá? Mas no lugar da timina, tem um outro chamado uracila, tá? E também tem a citosina e a guanina igual do DNA. Então, a grande diferença é que aqui tem a uracila e aqui tem a timina, tá? Por isso, até que aqui na minha representação do RNA, eu tenho essas bases vermelhinhas. As vermelhinhas estão representando a uracila. E veja que no meu DNA não tem base vermelhinha, ou seja, não tem uracila. Em compensação, eu tenho uma rosinha. A rosinha representa a timina, tá? Então, essa também é uma outra grande diferença entre DNA e RNA. Então, fita dupla no DNA, pentose do tipo desoxirribose, e as bases nitrogenadas no DNA são adenina, timina, citosina, guanina, que aqui é representado geralmente pela letra A, T, C, G. Enquanto que no RNA, aqui seria A, U, C e G. Tá? Vamos fazer um exemplo de sequência de DNA, que às vezes pode cair isso em prova ou em vestibulares, tá? Se você tem aqui
uma sequência de DNA, um trecho DNA, tá? Representado, né, que tem as seguintes bases. Uma timina, T de timina, C de citosina, A de adenina, G de guanina, A, T, G, C, G. E na questão, ele fala, tentem traçar, desenhar a molécula complementar, né, de DNA. Então, sabendo que timina sempre se liga com uma adenina, aí você coloca adenina. Sabendo que citosina sempre se liga com uma guanina, aí você coloca com G. A sempre se liga com T. G com C, G com C, A com T. A com T, T com A, G com C, C com G, C com G, G com C, tá? Então, assim você consegue desenhar a molécula complementar. Aqui eu já deixei, né, para facilitar um pouco, né, agilizar aqui os nossos estudos, tá? Eu disponibilizei nesse roteiro de estudo algumas questões, e veja que na questão 1 é justamente para vocês traçarem a sequência complementar desse trechinho de DNA. Então, é isso que vocês vão fazer. É como se vocês tivessem só essa metade e vocês têm que desenhar essa metade dessa questão, tá? Então, qual que seria a outra fita complementar que estaria ligada nesse trecho de DNA? A questão 2 é justamente relacionado a calcular a quantidade dos nucleotídeos, né? Sabendo que o total de nucleotídeos de uma molécula de DNA é 3.200 nucleotídeos e que 800 desses 3.200 são guanina, dá para descobrir 5 quantos outros nucleotídeos, como adenina, citosina e timina, tem esse trecho, tá? E tem mais outras duas questões que eu peço para vocês tentarem fazer. Não vou dar resposta aqui nessa apresentação. Provavelmente eu vou colocar as respostas na próxima semana ou na próxima aula para vocês verem e conferirem. Se vocês tiverem dúvida, por favor, me mandem um e-mail ou entrem, então, no bate-papo lá para tirar as dúvidas, no plantão de dúvidas, tá? Espero vocês na próxima aula, tá? Fiquem com Deus, tá? Se cuidem e qualquer coisa, me mandem mensagem. Beijo, até a próxima.